Oi pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Levítico capítulo 20, versículo 7 e 8, assentado mesmo, você localiza aí na sua Bíblia, há referências que serão projetadas para que você use a sua Bíblia e acompanhe os textos aí. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Deus amado, nós queremos pedir que o Senhor nos oriente, nos ilumine na meditação da Tua palavra. Que aquilo que nós já temos lido, para aprendermos a Tua palavra, conhecermos a Tua palavra, se revista, Deus, na ação do Teu Espírito Santo, em vida, alimentando as nossas vidas espiritualmente, como Deus presente, como Deus próximo a nós. Por isso, nesse momento, confessando os nossos pecados, como já o fizemos, nesse ambiente de adoração, através dos louvores, nós queremos meditar na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos da projeção vão me ajudar aí, porque é importante também o que você tem no boletim, logo embaixo do nome da igreja, nós temos ali a nossa base bíblica, a nosso tema e a nossa missão. Isso faz parte da igreja, isso faz parte da caminhada. A nossa base bíblica é a grande comissão que o Senhor Jesus deu em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, e o desafio tem sido não só memorizar, porque é a grande comissão, é uma ordem que Jesus deu. Sabe, quando você levanta de manhã e vai trabalhar, então você conversa com o seu cônjuge, com os filhos, algumas coisas são orientadas e há momento que quem tem autoridade dá ordem e quem vai obedecer, não é? Tem que saber a ordem, de cor e salteado, como dizia minha mãe. Eu quero de cor e salteado, ela dizia. Então é a ordem de Jesus. Nós temos uma base bíblica para desenvolver todo o trabalho, planejamento até 2026, acompanhando a eleição pastoral, tem esse desafio de, no planejamento, até os eventos, tudo que nós vamos fazer, pensemos, nós temos uma base bíblica, o que isso tem a ver com essa base bíblica? Mas isso precisa estar no seu coração, crente. Não é só de alguns, de um grupo da igreja, de lideranças, é a igreja. Saber realmente, nós temos uma base bíblica. E qual é o nosso tema? O nosso tema é olhando para a base bíblica, a ordem que o Senhor Jesus deu, vendo que Ele nos manda pregar o Evangelho. O Evangelho significa, a palavra significa boas novas. E aí nós oramos e já estamos caminhando há um bom tempo, olhando para o Evangelho e dizer, são as boas novas que transformam, porque são as boas novas da salvação. É Jesus Cristo como Salvador, mudando a sua vida. Eu vou falar um pouco no meio do sermão aqui. Há uma inversão aí de algumas pessoas. Estão lutando desesperadamente contra algumas coisas. Na verdade, o Espírito Santo vai lutar por você. O Senhor Jesus, morando no seu coração, sendo o centro, é quem vai transformar a sua vida. E essa transformação faz parte do seu testemunho. Você vai pregar o Evangelho, dizendo que são boas novas que transformam, mas esse Evangelho tem que transformar você. Como é que você vai pregar o Evangelho? Como é que você vai para algum lugar? Se é designado para um campo missionário como missionário, se é um pastor designado para uma igreja, ou se é alguém que vai trabalhar amanhã em uma empresa ou estudar numa escola. Então, como é que você vai falar de um Evangelho que transforma se você não foi transformado? É um desafio do Senhor Jesus. Por isso nós temos esta missão. Qual é a missão da nossa igreja? Que nós precisamos também encarnar no nosso coração. A missão da nossa igreja é que nós somos chamados para servir. Ontem tivemos reunião da liderança aqui, e aí a liderança, entre as coisas que foram compartilhadas, surge isso. O líder é um servo. Ele não é o maioral, o manda-chuva. Aquele que quer que as coisas aconteçam do jeito dele. Jesus ensinou isso quando ele vai para os discípulos e diz, olha, o maior é o que serve. Então, meu filho, nós já estamos na missão aí, chamados para servir, evangelizando e discipulando. Vou repetir, a nossa missão
não é? Depois do tema, que é o Evangelho, as boas novas, que transformam, é exatamente que nós somos chamados para servir, evangelizando e discipulando. Essa é a nossa missão. Podemos fazer outras coisas? Podemos. Mas, gente, a base bíblica está aí, o tema está aí, e nós precisamos viver isso. Nós estamos orando e trabalhando para o crescimento espiritual da igreja. E a igreja que cresce espiritualmente vai crescer numericamente. Mas como é que isso acontece? Com o crente servindo a Deus, evangelizando e ensinando a palavra para aquele que recebeu Jesus como Salvador. Então nós precisamos viver isto, estamos caminhando neste ano de uma forma assim, especialmente alegres, porque são 140 anos de fundação. Quantos pastores, quantos presbíteros, quantos diáconos, quantos líderes de sociedades e ministérios, quantas famílias, quantos saíram daqui para serem pastores, missionários, quantos estão morando em outros lugares, começaram outras igrejas, o trabalho foi sendo plantado. Então, estamos retomando essa visão de nós precisamos seguir em frente, continuando aquilo que os nossos irmãos obedientemente fizeram. Pastor Natanael Cortez dizia que a igreja que não evangeliza se estiola. Esta palavra estiola não é bem conhecido nosso, por causa do português mais arcaico, mais antigo, não é? Estiola é definha, ela se acaba, sabe? Ela fica vivendo coisas e mexendo com minúcias e perdendo tempo com coisas que não edificam. E aí ela vai murchando. Por quê? A igreja que evangeliza, ela cresce, ela se multiplica, ela planta igrejas, ela avança com o evangelho. Aí o pastor João Paulo está à frente dessa comissão dos 140 anos da igreja, e nós estamos lembrando desse Deus, né? Ele é o nosso Deus que tem sido o nosso refúgio de geração em geração. E aí então a chamada dos 140 anos é de geração em geração, somos todo IPF. Gente, vai ser uma senha. Se alguém disser perto de você de geração em geração, a não ser que esteja lendo o versículo, espera acabar de ler o versículo, né? Mas se alguém disser de geração em geração, isso significa que eu pertenço à igreja de Cristo Jesus. Eu não posso caminhar somente observando. Eu sou a IPF. Eu sou a Igreja Presbiteriana de Fortaleza, que tem uma história pela qual louvamos a Deus, da qual louvamos a Deus, mas continuamos a caminhar de geração em geração. A geração passada fez o seu trabalho e agora é a nossa vez. Nós estamos vivendo este momento. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Não pense que o Velho Testamento não deve ser lido. Tem gente aí falando isso. O Velho Testamento é história, é coisa que a gente não deve ler. Levítico, vou pular. Números, vai começar amanhã. Já vou pular. Tem hora que eu pego o capítulo, já vou direto no outro, porque é só nome, só nome, só nome. Irmãos, vamos ler a Bíblia, todos os versículos, para entender aquilo que Deus fez, faz e fará. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, e ele tem como tema principal o culto ao Senhor, as minúcias, os detalhes que são colocados aí. Por isso que nós encontramos tantas orientações a respeito das cerimônias e rituais, porque o livro é voltado para a classe, para a ordem dos levitas. Estava começando ali. É Moisés quem está recebendo isso de Deus. E vai passando para Arão. Arão foi constituído o primeiro sacerdote. E então ele é pai dos levitas, porque vem a essa ordem sacerdotal, os levitas cuidavam das coisas do Senhor. Por isso, não deixe de prestar atenção em detalhes, porque Deus fala como deveria fazer, quando deveria fazer. A gente faz a leitura logo de manhã, mas resolvemos aí fazer à noite, porque aí levantamos, então hoje a gente faz à noite, eu e Elaine. Que triste. A gente escolheu justamente o dia que finalizava com o capítulo 10, a morte dos filhos de Arão, porque levaram fogo estranho. Já pensou à noite, você imaginar, porque você se coloca como pai, porque Deus ainda falou, Arão, não curta luto, não. Pesado quando você olha
para este livro aqui. Levítico significa acerca dos levitas, no sentido de a respeito dos levitas, voltado para os levitas. E foi Moisés, escreveu há mais de 1400 anos antes de Cristo Jesus. Ele escreve os 5 primeiros livros e ele então Deus dirige através de Moisés esse livro, especialmente para os levitas. Mas isso era lido diante do povo, então o povo todo tomava conhecimento daquilo que Deus estava ordenando. Irmãos, alguns de nós não poderiam ser levita nesse tempo. Porque Deus iria dizer 37 centímetros, a gente, por que não 40? Então a morte de Nadab e Abiú foi em função de desobediência. Deus não havia ainda mandado a respeito do fogo. Ele enviaria o fogo. Eles tiveram uma boa intenção, mas foram buscar um fogo estranho. E os intérpretes dizem que no contexto dá para entender que eles estavam embebedados. Nós não sabemos porque veio uma ordem de Deus logo depois, mas o que nós temos no Levítico aqui são os cuidados que os levitas deveriam ter em obedecer ao Senhor Deus nas minúcias com relação ao acontecimento do culto, do serviço de adoração e os sacrifícios oferecidos a Deus, mas a intenção do Senhor, a essência de tudo isso era zelar pela pureza da vida espiritual. Leis, ordenanças, mandamentos que aparecem aí para o povo da velha aliança ser obediente e apresentar culto ou sacrifício que fosse agradável diante de Deus. Podia ter animal com defeito, não. Como é que a gente poderia contextualizar? Colocar uma coisa aqui que não funciona. Isso aqui é para o Senhor. Não funciona. A chave do livro, todo livro no estudo procura uma chave, um versículo que seja uma chave, que dê entendimento. Está no texto, no capítulo 11, versículo 45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Nós estamos bem no contexto da leitura de Levítico, e amanhã nós vamos terminar lendo aí o capítulo 27, vamos passar para Números. Mas durante essa caminhada até aqui, nós temos visto como o povo de Deus tinha um comportamento complicado, espiritualmente bipolar. Uma hora era uma coisa, outra hora era outra. Conversando sobre isso com o diácono Romão essa semana, ele disse, pastor, mas esse povo nos representa. Porque ainda hoje nós somos assim. Nós variamos diante de Deus. O povo de Israel alternava fases de obediência e desobediência, sendo abençoado ou castigado em função do seu comportamento. E Deus é bem claro no livro de Levítico sobre o seu zelo para que o povo dele fosse santificado, separado para ele. Ele não suportava, como no passado, estou falando no passado, me referindo àquele povo, mas ele não suportava o pecado estar no centro do coração do povo que ele chamou, escolheu, que ele amava. O pecado às vezes se transformava num ídolo, estava no centro, e por isso então ocasionava todo o desvio. Isso trazia dor para o coração de Deus, e uma coisa que hoje alguns pregadores ficam aí dizendo para não falar, mas isso provocava a ira de Deus, e a ira de Deus é uma ira justa e santa. A minha ira é falha, a sua também. Ou é uma ira para lá, ou é uma ira para cá. A de Deus é exata. Deus sofre com o comportamento do seu povo, mas em alguns momentos a manifestação da sua ira, castigando por causa do pecado, faz com que nós nos espantemos na leitura que nós fazemos, porque hoje a face desse Deus bonachão, bobalhão que está sendo pregado, esse Deus que é só amor, não tem justiça. Esse negócio de justiça é muito complicado. Esse negócio de verdade, tema aí, sabe, você tem que aceitar, é aceitação. Aceitação sem verdade, aceitação sem justiça. O Senhor Deus, através deste livro, ele vai orientar o seu povo, mas tudo aquilo que aparece no livro de Levítico aponta para o Senhor Jesus. Nós já aprendemos isso. O Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento.
É interessante quando você vai fazer o estudo do tabernáculo e ver os detalhes apontando para Cristo Jesus. Há alguém que aí no estudo desenvolveu até uma visão aérea do tabernáculo e viu que a composição, a distribuição dos elementos assinalam o formato de uma cruz. Interpretação interessante. Mas tudo que nós temos aqui aponta para esse Deus, porque Ele não muda, Ele continua sendo fiel, Ele nos mandou Cristo Jesus justamente para nos libertar de todo o pecado. E para fazer isto, Ele foi obediente e cumpriu toda a lei. Nós nos achegamos ao Senhor Jesus. Não precisa hoje trazer bode, cordeiro e aves. Nós não precisamos ficar medindo as mesas, nem levantar aqui um véu e colocar os pastores no Santo dos Santos. Nós não precisamos nada. Jesus já cumpriu tudo isso. E a chamada é para nos chegarmos a Ele. E essa deve ser a nossa oração. Santifica no Senhor todos os dias. Em primeiro lugar, vamos aí olhar o texto e vamos meditar juntos. Em primeiro lugar, a santificação é perseverança no Senhor. Para quem estuda a doutrina reformada, sabe, quem persevera na verdade é o Senhor. E morto, ele planta a vida, ele coloca a fé e o Espírito Santo vai nos perseverar, mas é preciso caminhar com ele. E aí o versículo 7 diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Esse portanto, ele faz uma ligação dos versículos anteriores, porque o capítulo já começa advertindo o povo a respeito, por exemplo, de uma coisa horrível, horrorosa, um ídolo abominável chamado de Moloque, para o qual era entregue crianças ao sacrifício. Esse ídolo, na verdade, era um grande vaso. Era uma coisa que simbolizava a recepção. A sua boca recebia nas chamas que tinha ali crianças que eram jogadas. O pagão fazia isto. Deus adverte: não faça isso, está aí. Mas daí a pouco, mais para frente, seguindo com a leitura, nós vamos ver o povo fazendo essas coisas horríveis. O Moloque é o mesmo. Ele só troca de aparência. Ali, naquele momento, a chamada de atenção era contra os necromantes, contra os adivinhos, contra os feiticeiros. Então, Deus faz essa exortação à santidade, dizendo: portanto, ele diz: olha, dá uma olhada aqui, vocês precisam obedecer esta lei com relação a... Portanto, ele diz: santificai-vos e sede santo. O que Deus coloca diante do povo é uma ação e uma perseverança em cima dessa ação. Ele não está se repetindo, ele está aprofundando. Santificai-vos significa se alimentar da santificação, mas continuem, perseverem, sejam santos, presos aos propósitos que surgem na caminhada da santificação. Segundo os estudiosos, há mais ou menos 650 versículos que vão repetir esse termo: sede santos, porque eu sou santo. Há uma evidência do Espírito Santo em passar para nós algo tão profundo que às vezes é desperdiçado com piadinha de futebol para dizer que torce para um determinado time. Não houve conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, crente não pode fazer piadinha com versículo, não. Ainda mais com um versículo como esse, que aprofunda a visão. O Senhor Deus está dizendo: olha, invista, caminhem, santifiquem-se. Eu estou dando os elementos para vocês. E aí, então, vocês assumam essa postura e continuem firmes nesse propósito de santificação. O nosso catecismo maior, na pergunta 75 a respeito de santificação, ensina o seguinte: santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus,
tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações, e tendo essas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Esta é a interpretação dos nossos pais da reforma, que vem na forma de ensino, mas tirados desta palavra de Deus. Invistam na santificação e permaneçam firmes. Porque o povo era um povo que variava. Uma hora estava aos pés de Deus e chorava e se arrependia e dizia: fala, Moisés, o que você falar é de Deus, nós vamos obedecer. E outra hora estava murmurando, estava novamente falando contra os líderes, o Moisés, o Arão, e falando contra Deus, reclamando da situação, alterando a lembrança, preferindo o Egito de escravidão ao invés do caminhar abençoado com o maná, que chegaram a chamar de um pão nojento, porque tinham saudade do passado. É nesse sentido que Deus está dizendo: se separe todos os dias. O problema com isso aqui, e a gente já viu isso, não é um momento, não é a ênfase, o problema com isso é que o legalismo foi sendo desenvolvido e as pessoas passaram a fazer isso mecanicamente, desenvolver estas coisas, mas a essência foi perdida. A essência que Deus coloca aqui no coração de Israel é que no seu caminho apareceriam povos pagãos, envolvidos até mesmo com o satanismo que se evidenciava através dos seus cultos e dos seus rituais, e isso influenciaria se eles não ficassem firmes. Santifiquem-se, significa se alimentem da minha santidade, mas permaneçam. Deus persevera na mente e no coração, dando as condições espirituais através da sua palavra e da ação do Espírito Santo. Não há nenhuma parcela de responsabilidade do ser humano na salvação, mas na santificação nós somos chamados para perseverarmos. O povo de Deus é chamado para andar, sabendo que em volta a influência seria muito grande, justamente para desviar do foco. Veja o que diz Deuteronômio, o que Deus diz em Deuteronômio, no capítulo 7, versículos 1 a 4. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Alguns não querem fazer essa leitura do passado. E alguns olham aqui e veem uma violência, porque realmente o povo deveria invadir para tomar a terra, porque Deus havia dado aquela terra. Não era um golpe de Estado, não era uma invasão de um grupo totalmente descompromissado com justiça, com verdade, querendo tomar o que não lhe pertence. Pertencia a eles porque Deus deu a eles. Mas por que deveriam agir dessa forma tão drástica? Porque este povo que estava ali era um povo que não amava, não adorava a Deus, era um povo que servia a demônios, e então Deus disse: se ficar aí alguém, vai contaminar aqueles que estão recebendo a terra como posse. Era o caminho de se santificar e continuar firme. A palavra de Deus é para que Israel buscasse santificar, e esse santificar significa ser separado para Deus e continuar na caminhada sem deixar se influenciar por nada que pudesse fazer perder o foco. Mas Deus dá a base para isso, porque o versículo continua e ele diz: pois eu sou o Senhor vosso Deus. A palavra de Deus para Israel
é para que jamais se esquecessem que eles tinham Deus. Eu tenho dificuldade, gente, o pessoal do louvor, já vou dar uma dica aqui. E eu tenho dificuldade com algumas coisas, livros até que eu leio. Quando fala um Deus, nós temos um Deus, ele não é um Deus, ele é o Deus. Porque os outros deuses não existem, são falsos, fabricados pela mente humana. E alguns são demônios, que hoje assumem posturas de religião, encantam, fazem milagre, estão no meio evangélico. Nós não temos um Deus, ele é o Deus. Ele diz, eu sou o Senhor vosso Deus. Na leitura de hoje, entre os capítulos 23 ao 26, nós temos essa expressão repetida várias vezes. Deus está dizendo, eu sou o Senhor Deus. E é por isso que vocês vão ser alimentados no seu propósito de santificação e vão permanecer santos se forem fiéis e continuarem comigo realmente fazendo aquilo que é da minha vontade. É o Deus do passado, histórico, humanamente falando aqui da terra, mas é o Deus que sempre é. Não existe início e fim, no sentido de eternidade. O que Deus fala, dizer eu sou o início e o fim, através de Cristo Jesus, é no nosso modo temporal, dentro da nossa história. Ele começou e ele vai concluir. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4, nós temos essa aliança que Deus fez. Ele chamou um homem, ele deu a promessa, ele começa uma nação, e aí então ele renova essa promessa nas gerações seguintes. Ele diz aí, na semente da promessa dada a Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Ele tinha uma promessa, essa promessa era um filho, 25 anos para essa promessa se cumprir na vida deste homem, mas Deus é o Deus que cumpre promessa, e vai à frente com este povo, e o contexto de Levítico então, é o contexto de Moisés recebendo as revelações de Deus, que renova sempre a sua aliança, exigindo obediência a ele. Veja agora comigo Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 6. Então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A santificação é uma perseverança no Senhor. Deus chama, promete, renova as promessas, cumpre a promessa. A santificação consiste em perseverar neste Deus. E Ele é o Deus presente. Segundo lugar, vamos aí para o versículo 8, na parte A. A santificação é a obediência plena ao Senhor. Ele diz, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Na leitura que nós temos hoje, entre os capítulos 23 a 26, se você já fez, vai recordar, se não fez, vai ver ainda, nós lemos a realidade pesada de gente morrendo. Deus, às vezes, mandando a execução através de homens ou através de animais, através de manifestações pesadas da sua mão. É pesado demais, irmãos. E alguns ficam presos a esse tipo de coisa, às vezes sem querer acreditar que Deus está falando isso, mas Deus está tratando isso, porque é sério a desobediência. A desobediência é uma raiz maléfica que conduziu o povo, em algumas vezes você vai ver na história, à destruição, à humilhação e levou para o cativeiro. Desobediência. Falecido presbítero, oh Deus, o arquiteto, o irmãozinho Nélio, nosso irmão Nélio,
Você lembra do Nélio, saudosa memória, está com o Senhor. Conversei com ele, mexi no vitral e tal. Um homem me explicou tudo isso aqui. Tem gente aí fazendo leitura política. Ele explicou tudo isso. Pastor, temos ali uma lembrança do que é o mundo sem Cristo. Ele é escuro, trevas. Mas Jesus Cristo veio porque a oração, isso aqui lembra as mãos em oração, o povo esperando a promessa. Jesus veio e derramou o seu sangue, o sangue se esparrama por toda a história. É lindo demais. No que depender de mim, enquanto estiver aqui, a gente restaura, a gente mexe, mas não mexe na essência. Porque o que nós temos aqui é uma visão deste Deus que fez tudo para nos salvar dos nossos pecados. E ele então falava para mim, pastor, falou para mim uma vez, não me esqueci disso. Ele disse, pastor, o nosso alfabeto é diferente. Então, alguns aí mais velhos vão lembrar. O nosso alfabeto é diferente. Porque o alfabeto do mundo é A, B, C, D. O nosso é O, B, D, C. O que nós temos na palavra é sério, a desobediência. Punido daquela forma. Serpentes que entram, fogo que cai, gente que desembainha a sua espada e executa. Não mudou, irmãos, não se engane. Hoje é espiritual, morte espiritual, prejuízo espiritual. Hoje uma igreja que é infiel paga o preço da infidelidade. Hoje alguém que é cabeça da casa, mas está em pecado, está lutando, com a sua natureza, mas não se deixa tratar, traz maldição sobre toda a sua família, o seu casamento, os seus filhos. É sério, irmãos, é isso que nós temos aqui, porque a santificação do povo só era possível se eles realmente buscassem crescer nessa intimidade, obedecendo plenamente ao Senhor. Aí o Senhor diz, então, que essa vida sincera do povo de Israel se restringiria a obedecer este mandamento, guardai os meus estatutos e cumpri-os. É a velha aliança. Deus deu os mandamentos, a gente vê depois que os anciãos acrescentaram a tradição e aí foram colocando coisas da cabeça deles. Mas segundo os judeus, na Torá, que é o Velho Testamento aí deles, a Bíblia deles, há 613 mandamentos. E o Senhor está dizendo, cumpri-os, guardai-os e cumpri-os. Porque a velha aliança estava baseada na obediência. Eu não posso dizer que nós estamos sem lei. Nós não estamos sob o jugo da lei, mas nós temos lei. E a lei agora é obedecida pela graça. Você não precisa chegar ali na porta da igreja, passar o seu dedo, não precisa molhar o dedo no sal, não precisa fazer nenhum sinal. Mas o judeu fazia, e faz até hoje, tentando cumprir esses preceitos que há aqui. O catecismo trata desse assunto na pergunta 99, quando fala a respeito dessas regras, dessa obediência, e diz assim, a pergunta é, que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos resumiam os mandamentos, todos os mandamentos. Depois a gente vê que Jesus vem e resume mais ainda nos 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas a lei continua aí. Então a pergunta tem essa resposta. Para a boa compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser observadas. Primeiro, que a lei é perfeita e obriga a todos à plena conformidade do homem inteiro à retidão dela e à inteira obediência para sempre. De modo que requer a sua perfeição em todos os deveres e proíbe o mínimo grau do pecado. Os textos estão aí para quem está anotando. Segundo, que é lei espiritual e assim se estende tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as outras potências da alma, como às palavras, às obras e ao procedimento. O que Deus está dizendo é, eu dei esses mandamentos, guardem no seu coração para não pecarem contra mim, mas cumpre, porque cabia a eles ser um povo diferente, no contraste dos povos que viviam à volta deles ou nas terras que eles estavam entrando para possuir. Era um compromisso com a lei.
Deus deu a lei. Na velha aliança, o pacto era obedecer à lei para ter uma vida santa e aprovada diante do Senhor. Finalmente, aí, olhamos para a parte B do versículo 8. A santificação tem a sua fonte no Senhor. E então ele dá a confirmação. É para guardar, é para cumprir. E vocês vão conseguir, se forem fiéis a mim, porque ele diz, eu sou o Senhor que vos santifico. A fonte é Ele, a santidade de Deus. Preste atenção nisso. O que é que Deus está falando com Israel? A santidade dele é que jorra como uma fonte abençoada para desenvolver a santificação no povo. Então, na leitura de hoje, entre os capítulos 23 e 26, nós temos os mandamentos, por exemplo, o mandamento, por exemplo, para que Arão e depois o sacerdote, nas outras gerações, mantivessem acesas as lâmpadas do candelabro todos os dias, tinham que renovar o óleo todos os dias, tinham que aparar lá o pavio todos os dias. Então você lê e você entende então que é um mandamento para que a lâmpada não se apagasse, ficasse o tempo todo acesa, mas lembra, é figura que se cumpriu em Jesus e aponta para a igreja de hoje. O Espírito Santo é que nos renova todo dia, é o óleo, é a presença do Espírito Santo renovando todos os dias para que a nossa lâmpada, para que a nossa luz, porque nós somos luz, fique acesa todos os dias. Então, todos os dias o sacerdote tinha que fazer, porque se não fizesse, as lâmpadas se apagariam. E aí Deus, então, puniria a desobediência, porque as lâmpadas não poderiam se apagar, porque apontavam para algo maior, a vida espiritual de um povo, não só de Israel, mas um povo redimido entre todas as nações, renovando a cada dia a presença, o óleo da presença. E eu não estou dizendo o óleo de unção, que alguns ainda na nossa igreja temem em acreditar, que vão em um lugar e pegam um óleo e a unção, esse óleo é importante, ele é diferente. Irmãos, é o Espírito Santo que nos santifica, não são objetos, não são coisas. Isso já passou, isso é aqui no Antigo Testamento apontando para a realidade que se cumprirá. Ele diz, eu sou o Senhor. Já disse isso antes, mas agora repetindo, ele usa uma credencial. Deus é quem Ele é e pronto. Moisés recebe o chamado, titubeia primeiro, chama a ajuda de Arão, mas pergunta, e quem é que eu vou falar? Qual é o teu nome? Aí a gente vai para o texto de Êxodo 3, 14 a 15. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Deus, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus é quem Ele é. Ele está dizendo, vocês vão cumprir, e vocês vão obedecer, e isso vai redundar em santificação, meu povo, porque eu sou Deus, emana de mim toda perfeição, toda verdade, toda justiça, habitando na mente e no coração do povo quando ele é obediente. E aí, então, quem foi que mandou? Foi Deus. Por isso a responsabilidade muito grande hoje. E fica valendo as orientações para os profetas do passado. Não diz que foi Deus que mandou falar, se não foi Deus. Diga que é coisa da sua cabeça. Você está orando pelo irmão, você está orando pela situação do irmão, mas você quer validar e falar, foi Deus que mandou. Faça isso não. Se não foi Deus, não faça. Fala que é você. Como diz o apóstolo Paulo, falo eu, não Deus. Porque quando Deus fala, acontece. Deus não deixou nem os ossos de José para trás. Um povo sai do Egito, anda pelo deserto, desobedecendo, afrontando a Deus. E então anda por 40 anos, quando o trajeto e o tempo poderia ser bem mais curto, mas vai por esse deserto, sendo tratado por Deus, e toda essa geração morre no deserto.
Só entra na terra prometida Josué e Caleb, nem Moisés, nem Arão entraram. E juntamente com Josué e Caleb, a geração que nasceu no deserto, a que saiu do Egito, não entrou na terra, porque desobedeceu e morreu. Os vivos morreram, não entraram porque foram desobedientes, mas um caixão de um morto entrou. José, porque foi obediente. Um morto entrou, esperando a ressurreição, mas os vivos morreram. Irmãos, é sério, o Senhor está dizendo ao povo: eu sou o Deus, não é um, eu sou o Deus que vos santifica. Garantia do Deus Santo, ele não muda o seu propósito de salvar, e é isso que ele fala com Israel. Palavra dada lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Deus novamente requer para si essa posição que é inigualável. Ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Irmãos, vamos para a nossa conclusão, olhando para a palavra de Deus, porque cada crente sincero da igreja de Cristo Jesus é o povo de Deus hoje. Tem alguns que dizem que o povo de Deus, a igreja é o Israel espiritual, né? Alguns usam esse tipo de termo, é o Israel espiritual. Podemos entender no sentido de sombra. A igreja, ontem quem esteve aqui na liderança, né, a palavra do pastor Ronaldo Vasconcelos, uma vídeo palestra, então, esse Deus maravilhoso que se revela a cada crente hoje, ele é obedecido por ser, não só pela liderança, cada crente vai obedecer, porque esse Deus continua sendo o mesmo. A igreja já funcionava, já existia, vamos dizer assim, em Israel como sombra que se cumpre nos dias de hoje. Nós não podemos nos esquecer, o autor aos Hebreus escreveu para o povo de Israel. Lá no Novo Testamento, o autor visa o povo de Israel. E ele escreveu no capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque quem segue ao Senhor, quem ama ao Senhor, cultiva a paz, investe na paz, procura para dar perdão, para fazer a restauração ou para pedir perdão. E isto é um dos elementos do processo da santificação. E o autor está dizendo aí para um povo que ainda olhava muito para rituais, dizendo: sem isso ninguém vê o Senhor. Pode fazer o que for de sacrifício, pode querer desenvolver o ministério que for, se não se quebrantar diante dessa palavra de Deus, não verá o Senhor. Olha, irmãos, clame a Deus, apoie a caminhada da igreja, os desafios que vêm pela frente. Vamos aplicar isso nas nossas vidas da seguinte forma: vamos orar agora individualmente. Santifica-me, Senhor, todos os dias. Então, primeiro, persevere todos os dias em sua santificação. Precisa realmente ler, precisa realmente orar. Persevere nos seus propósitos de santificação, fuja do pecado, confesse-o, procure ajuda, cresça na sua santificação, no sentido de se alimentar todos os dias, perseverando, porque é nessa perseverança, eu disse que falaria no final da estratégia errada. Pare de lutar contra o pecado, pare, você não vai vencê-lo. Seus propósitos vão falhar, você vai se angustiar, sabe? É uma decepção tão grande quando você estava correndo bem, perseverando, mas de repente abriu mão, você pestanejou, você dormiu um pouco, você foi se afastando da palavra, as coisas têm sido muito apertadas hoje, o trabalho e outras coisas mais, então você vai se afastando da palavra, já não tem tempo para oração. Há alguns que eu não vejo nos cultos de oração aqui há muito tempo. E são pessoas que estão lutando com problemas. As vigílias são marcadas e eu digo: agora vai. E é o mesmo povo que vem no culto de oração, é o povo que vem na vigília. E olha que nós temos uma vigília só, a gente quer ir para a vigília a noite toda. A vigília é um período de 3 horas. É preciso você fazer, um anjo não vai fazer no seu lugar. Então pare de lutar contra o pecado. Cresça na sua vida de santificação. O pecado será vencido por uma vida santificada, porque a vida santificada tem o
Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Eu quero, Senhor, eu quero ter uma vida de santidade. Deus quer. Aí você chega para o Senhor e diz: eu quero, mas eu não consigo, eu não posso. E o Espírito Santo vai dizer: eu quero e eu posso, e eu consigo. Aí é a segunda aplicação. Então, obedeça ao Senhor, conhecendo a sua palavra. Por toda a eternidade, Deus é Deus, Ele não muda. Nós vamos encerrar o ano lendo Apocalipse, lá no capítulo 22, versículo 13, no finalzinho. Ele está dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele se revela em toda a palavra. E aí vai dizer: não retire nada dessa palavra, não acrescente nada a essa palavra. É a palavra. O ser humano muda, o cenário mundial muda, Moloque muda de cara. Não é mais um ídolo feito de metal com fogo dentro, onde se jogava as criancinhas, e Israel começou essa prática. Hoje ela é uma mídia que produz coisas que distorcem o ensino na cabeça das crianças, que misturam a questão de gênero, que colocam ideias, e nós jogamos nossos filhos para frente da mídia. Nós colocamos os nossos filhos dessa forma. Nós não acompanhamos muitas vezes o que é ensinado nas escolas. A Moloque está aí com outra cara. É preciso conhecer a palavra de Deus para ter esse discernimento. Aqueles que confessam o nome de Jesus como Salvador devem clamar: me santifica, Senhor, e me persevera na minha santidade. Mas não há santidade sem o conhecimento da palavra, não há santificação sem o conhecimento da santidade de Deus, que é expressa em sua palavra. Jesus orou por isso. João 17, versículos 17 e 18, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Cresça no seu, invista no conhecimento da palavra. Eu não quero ser chato, não, irmãos, porque vai ficando velho, para alguns vai ficando chato. Mas velho, às vezes se repete porque esquece que falou, né? Mas Paulo diz: não é bastante eu ficar repetindo algumas coisas para vocês. E eu vou dizer novamente: Deus nos dá 1440 minutos no dia. E eu digo: eu não tenho tempo de ler a palavra. Irmãos, sim, é sério. É sério. Sabe, de uma forma prática, se a gente pusesse 1440 bloquinhos aqui, a gente ia olhar, cada um deles significando 1 minuto do dia. A gente olha essa ruma de bloquinho e diz assim: não tem nenhuma parcela dessa que eu posso separar para me aplicar no conhecimento da palavra. Desenhando, dá para entender? Alguns? Invista no conhecimento da palavra. Vai ler. São 4 capítulos. Alguém chegou para mim e disse: pastor, mas eu começo a meditar. Não medite, meu irmão, minha irmã. O plano de leitura não é para meditar, é para ler. A gente tem alguns modelos. O Tércio é que cuida disso. Por que a gente está definindo isso? Sabe por quê? Porque um outro modelo que eu fiz foi por tempo. Eu cantei o tempo. Dava 15, 20 minutos. Aí você tinha que interromper naquele período e continuar no outro. Crentes chegando para mim dizendo que era difícil demais parar no versículo tal e continuar. Está escrito, está lá no papel. Era só parar ali e no outro dia começar aqui. O maná é para pegar só 6 dias. Só pega uma porção cada dia. Não pega mais, não. Mas o povo pegava mais. E no 6º dia voltava para procurar. E a gente diz: que povo difícil? O povo difícil é aquele que vê um plano de leitura, que termina aqui no versículo 18, diz que não consegue começar no versículo 19 no outro dia. Irmãos, isso é desobediência. Isso é vontade de não cumprir uma coisa, porque a cabeça diz que tem que ser outra. Mas era um plano por minuto. Aí nós voltamos ao plano do Tércio. 4 capítulos por dia, até abril, depois 3 capítulos por dia. É para ler. Ora, senta e lê. Aí depois você tira um texto para meditar, usa o seu texto devocional. Aí é o momento mesmo de devocional. Mas você tem um conhecimento da palavra. 3º e último lugar aí.
essa oração, santifica-me, Senhor, que você vai fazer todos os dias. Então, cresça na busca da intimidade com o Senhor. A vida devocional, irmão, não pode ser, como eu disse, uma regra pastoral, um legalismo. Não, é vida, é o seu amor. Você se encontra com Ele, e você vai falar com Ele, vai ouvi-lo. Você vai curtir a presença do Senhor naquele momento em que você está realmente, assim, dizendo coisas e ouvindo coisas de Deus. Ele fala através da palavra, e Ele fala quando você está orando. Ele mexe nos seus pensamentos. Cresça na intimidade com o Senhor, para ter o discernimento, que é olhar pelo ângulo que Ele olha. Tiago, capítulo 1, versículos 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele continua sendo o mesmo Deus que diz: guardem os meus estatutos e cumpra-os. Mas nós não voltamos agora lá no Velho Testamento para cumprir os 613. Nós olhamos para Jesus, Ele cumpriu tudo. Nós nos achegamos à sua intimidade. E Ele diz: sabe de uma coisa? Você vai cumprir tudo isso amando a Deus acima de todas as coisas e amando o seu próximo como a si mesmo. Amando a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, se amando, porque Deus é o seu Deus, Ele que fez você é grato a Ele. E então, amando a Deus acima de tudo, e se amando realmente, se aceitando como Deus fez você, crescendo na sua vida de santificação, vencendo o pecado, aí você ama o seu irmão, você ama o seu próximo. Isso é intimidade com Deus. Quem vive dessa forma é o Emanuel, Deus presente, se manifestando. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, o Senhor Jesus disse: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, vamos aí para a conclusão, porque temos a Assembleia. E eu vou testar já essa palavra de obediência com o pastor João Paulo daqui a pouco. Ele dizendo: olha, depois do amém, não levante. Tem avisos importantes. A gente fala isso e tem gente que levanta e vai embora. É importante que vai ser orientado. A IBD vai dar uma palavra importante. Obediência, irmãos. Obediência. A gente investindo na obediência para poder crescer. Eu quero encerrar com o texto de Pedro. E ele se baseia em Levítico capítulo 20, versículo 7. Esse texto que nós meditamos hoje. E que está aí para decorar. O boletim termina essa semana, né? Vai ser substituído pelo outro. Aí você já sabe que tem outro texto para decorar. E sempre dentro do contexto do plano de leitura. Ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis. Quer dizer, não entre nesse modelo. Você não pode se encaixar mais às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também em vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe, nos dando vida, que não cumpre leis por causa de legalismo. A lei já foi cumprida por aquele que nos salvou. E se você, porventura, que está aqui, não entregou sua vida a Jesus, ainda não confessa como Salvador, nos procure. Venha conversar conosco. Marque um horário, ligue, analise, vai separar um tempo aí dos pastores, ou de alguém da igreja, dos líderes, dos presbíteros, para você conhecer mais de Jesus, entregar a sua vida a Ele. Deus amado, santifica no Senhor. Persevera através da ação do Teu Espírito Santo, mas molda em nós essa visão de obediência ao Senhor. Santifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.